Seja bem-vindo, meu nome é Luiz Out e esse aqui é o nosso canal do investidor. Hoje eu vou falar com vocês sobre fundos de investimentos em ações. Quem nos conhece, nos acompanha há um tempo, sabe que eu venho falando aí nas últimas sequências de vídeos sobre fundos de investimentos de renda fixa, multimercado e agora fundos de investimentos em ações, para você decidir aí o que é mais interessante para a sua carteira, para os seus objetivos. Para você que não é inscrito, não deixe de se inscrever. Para você que já é inscrito, não deixe de dar o seu like após conferir o conteúdo depois da nossa vinheta. Gente, se você ficar com dúvida depois desse conteúdo, depois desse vídeo, manda um e-mail pra gente, te convido a conversar com a nossa equipe pelo e-mail do atendimento@luizout.com. Vamos ter prazer em conversar e debater com você aí sobre o mercado financeiro. Gente, hoje o nosso tema está relacionado aos investimentos em fundos de investimento. Vou falar aqui alguns detalhes importantes, estratégicos, operacionais, uma experiência pessoal minha que você pode aí analisar se vale a pena investir nesse tipo de fundo, nesse tipo de investimento, aí com seu dinheiro e com seu capital que está alocado hoje numa renda fixa, num imóvel que simplesmente está parado aí na poupança, tá? Vamos começar aqui pelo perfil. Para que perfil de investidor, Luiz? Que perfil de investidor que vai investir nesse tipo de investimento, que vai colocar o dinheiro dele e o investimento em fundos de ações? O investidor agressivo, tá? Isso me irrita! Isso me deixa nervoso. O investidor moderado, ele até pode colocar ali uma parcela da sua carteira, mas na maior parte das vezes, quem vai investir nesse segmento são os investidores agressivos, tá? O investidor conservador, quando ele fala comigo, até para ele não perder as oportunidades que o mercado pode proporcionar em determinados momentos, eu recomendo que ele coloque lá no mínimo uns 5%, talvez 10% dos seus investimentos em renda variável, que pode ser fundos de ações ou fundos multimercados. Para quem possui um perfil mais moderado, eu recomendo colocar lá uns 50% em renda variável e 50% em renda fixa, um exemplo, né? Pode ser fundos de inflação e tal. Esse renda variável, esse 50%, pode ser em fundo de ações, né? Para um cara mais agressivo, que é o mais indicado para esse tipo de investimento, o que ele vai fazer? Ele vai colocar uns 80%, 90% em renda variável e os outros 20%, 10% em fundos mais conservadores ou investimentos mais tranquilos. O que acontece? Esses outros 80%, 90% que ele tem disponível para investir em renda variável, ele pode optar por colocar o seu dinheiro em fundos de ações ou fundos multimercados. O tema de hoje é fundos de ações. A maior parte do investimento desse cara, ele vai colocar ali em fundos de ações. Aí vai ter fundos de ações de curto prazo, de médio prazo, de curtíssimo prazo, e eu vou explicar isso aí por uma opinião meio prática que eu tenho aqui com os nossos alunos investidores, qual o tempo médio que você tem que esperar para colher rendimento desses investimentos. Então, estrategicamente falando, a partir desse momento, quando ele percebe que ele é agressivo, ele já decide, ou que seja conservador, mas que ele decide ali a porcentagem que ele vai colocar em fundos de ações, ele tem que decidir qual que ele vai buscar. Existem fundos de investimentos em ações que colocam lá, aplicam maior parte do capital, do patrimônio dos cotistas em fundos que tendem a se valorizar, o preço das ações se valorizar e por consequência valorizar a cota do fundo. Existem outros fundos que também possuem como objetivo a valorização das ações, porém eles investem especificamente em small caps, são ações de empresas menores que têm grande potencial de lucro, de se valorizar 10, 15, 20, 30, quem sabe 100%. Coisa que é difícil para uma blue chip. Não é impossível, mas é difícil. Para uma small cap pode ser mais tranquilo, apesar da estratégia ser mais arriscada. Existem outros fundos que são fundos de investimentos setoriais que investem em alguns setores específicos com hedge, com determinado objetivo naquele setor. Outros fundos de investimentos em ações, se você deve conhecer, são os conhecidos fundos de investimentos que buscam dividendos. Eles buscam ações que podem ali se valorizar no médio prazo, mas que vão com certeza receber bons dividendos nesse período. Então, existem outros fundos também, mas são basicamente esses que eu mostrei para você, que você tem que também decidir qual deles que você quer. Se você quer tomar mais risco, menos risco, médio risco ou ganhar dividendos, tá? Então, essa é uma informação importante. Outra questão agora operacional. De
todos esses fundos que eu falei, pode ser o com base que investe em small caps, o que busca dividendos, o que acontece? No mínimo, de acordo com a Ambima, no mínimo 67% da carteira precisa necessariamente estar alocada em ações. Na verdade, pode ser investido em ações no mercado à vista, em certificado do mercado de ações ou em fundos de índice, né? Então, não é necessariamente ali em ações, mas 67% da carteira precisa necessariamente estar posicionada em algum desses três que eu acabei de falar, legal? Então, por aí você já sabe que ele é agressivo. Se está alavancado ou não, aí é outra questão importante que você precisa verificar, porque se o fundo é alavancado, ele pode oscilar mais no campo positivo e mais talvez no campo negativo que o seu benchmark. No caso, a maior parte dos fundos de investimentos em ações possuem como benchmark o Ibovespa, porém não são todos. Existem alguns fundos de investimentos em ações que possuem como benchmark o CDI, o IMAB, então você tem que verificar isso certinho, além de verificar qual deles trabalha um alavancado. Basicamente, pessoal, falando agora de imposto de renda, a alíquota de todos eles vão ser de 15%. Então, dos fundos de ações que eu estou conversando com vocês aqui, a alíquota é de 15%. Fiquei lá 2 meses, tive lucro, quanto que vai descontar do meu lucro? 15%. Fiquei lá 2 anos, tive lucro, Luiz, quanto que vai descontar lá de imposto de renda? 15%. Luiz, fiquei lá 12 meses, 1 ano, não tive lucro nenhum, fui azarado, infelizmente, né? O mercado de ações não contribuiu, a situação do nosso país, internacional, sei lá, não contribuiu e não tive lucro. Quanto que eu vou pagar de imposto? 15% em cima do principal? Que cara mais engraçado! Não, né? Não tem imposto de renda sobre um ativo que você não teve renda. Tem que ter lucro para você pagar os 15% de imposto sobre o lucro. Luiz, outra informação operacional. Gente, basicamente, você vai encontrar 2 formas de gestão para esses fundos de investimentos em ações, que é a gestão ativa e a gestão passiva. O que isso quer dizer na prática, Luiz? A gestão ativa, ela vai tentar superar o seu benchmark. Então, se eu falei aqui que o seu benchmark é o Ibovespa, um fundo com gestão ativa, ele vai sempre tentar superar, né? Se o Ibovespa subir, ele vai tentar subir mais. Se o Ibovespa cair, ele vai tentar cair menos. Um fundo de investimento de ações, né, que possui uma gestão passiva, ele vai basicamente acompanhar o Ibov. Se o Ibov subiu, ele vai talvez superar um pouquinho para cima, né? Não vai tentar desempenhar abaixo. Se o fundo de ações corrigir, ele vai tentar não cair tanto, né? Mas ele vai basicamente ali acompanhar o benchmark, que nesse caso é o Ibovespa. Sendo sincero, na prática, se for para você investir em um fundo com esse tipo de gestão, é mais fácil você investir numa ETF, né? Que eu tenho um vídeo aqui sobre isso para vocês. Então, de forma operacional, essa é uma informação importante. Agora, Luiz, por que eu, investidor, eu sou agressivo? Eu tenho tempo lá de analisar minhas ações, eu gosto do mercado, estudei análise fundamentalista, estudei análise gráfica. Por que eu escolheria, né, um fundo de ações ao invés de eu mesmo ir lá e selecionar e comprar as minhas ações? Por que eu faria isso? Por uma questão de diversificação, né? Nesses fundos de ações, você faz parte de um grupo, você se torna um cotista junto com vários outros investidores, onde vocês colocam o seu dinheiro lá junto, sob a administração, controle de um gestor preparado, muito preparado, que vai selecionar vários outros ativos para aplicar o seu capital de maneira pulverizada. Para quê? Para mitigar risco. Ah, legal, Luiz, entendi. Agora, para o outro cara, um cara conservador, moderado, por que ele, ou até mesmo agressivo, por que ele investiria em fundos de ações, ao invés dele ir lá e comprar ações diretamente? Primeiramente, pelo risco. Para começo de história, para você comprar ações, investir em ações de determinada empresa ou setor, você precisa saber o que você está comprando. Então, ou você vai acompanhar um analista muito conceituado, que você acredita e possui lá bons fundamentos, bons métodos para seleção de ações, ou você mesmo vai estudar e tentar ali selecionar as ações de acordo com o seu perfil. Só que, se você não tiver tempo, como você vai fazer isso? Não sei. Uma das formas de você fazer isso é pelos fundos de ações. Qualquer um daqueles que eu mencionei, ele vai facilitar isso para você. Você vai fazer parte daquele grupo de investidores que vai colocar um montante do seu patrimônio, o seu dinheiro nas mãos daquele gestor, e ele vai buscar as melhores estratégias, os melhores investimentos com maior potencial de valorização ou de recebimento de dividendos, dependendo da estratégia que você selecionou. Então, é basicamente esses caras que vão investir nesse segmento. Agora, Luiz, uma informação estratégica de experiência minha própria.
Como que você consegue saber, né, qual é o prazo que eu preciso dar para o investimento em ações, demonstrar resultados para mim? Quanto tempo meu dinheiro precisa ficar investido, no mínimo, para eu falar se aquele fundo ele é muito bom ou se ele não é tão bom assim? No mínimo 12 meses, tá? De acordo com a opinião do Luiz Roth, do canal do Investidor, no mínimo 12 meses. Por quê? Os fundos de ações são fundos que conseguem bater o CDI com muita facilidade. Eles podem render mais que o CDI em 4, 5, 6, até 10 vezes, dependendo de como for o desempenho do nosso mercado. Então, você precisa dar tempo para o gestor trabalhar, né? Você não pode colocar o seu dinheiro hoje já esperando que você vai retirar ele na semana que vem, no mês que vem ou daqui 3 meses com rendimento. Você até pode, porém você fica exposto à sorte. Quanto mais prazo você der para o gestor te entregar, demonstrar resultado para você, melhor, porque ele tem mais tempo de trabalhar com o seu dinheiro e de pegar um evento positivo do nosso mercado, um evento que nós chamamos de evento ascendente. Então, prazo, Luiz, você aí na prática acha interessante, 12 meses no mínimo, tá? Mas eu recomendo ali mais de 2 anos, assim. Eu quero ficar um mínimo, Luiz, 1 ano. Qual que é a média que você acha interessante? Deixa 2 anos, porque lá em 2013, 14, 15, quando nós tínhamos uma crise doméstica aqui no Brasil, o mercado, a bolsa de valores ficou pelo menos 2, 3 anos sem desempenhar bem. Então, quem tinha investimentos nesse segmento ficou amargando um prejuízo ali ou simplesmente no 0 a 0 por um bom tempo. Até que em 2016, depois do impeachment, a bolsa disparou, aí vários investimentos e vários fundos de ações desempenharam, alguns superaram mais de 100% de rentabilidade em 2016, né? Isso compensou os anos anteriores que foram ruins, mas e quem saiu no meio do caminho? E quem entrou em 2013 e saiu em 2014? E quem entrou em 2014 e saiu em 2015? Infelizmente não teve rendimento. Quem teve paciência de dar tempo ao tempo para o gestor trabalhar, conseguiu colher bons frutos. Então, dê tempo para os seus investimentos entregarem o resultado desejado. Legal? Eu espero que esse vídeo tenha sido interessante para você. Ficou com dúvida? Mande um e-mail para a gente no atendimento@luizout.com, que vai ser um prazer ajudar vocês. Não deixe de dar o seu like e de se inscrever se você ainda não é inscrito. Um grande abraço, vejo você no próximo vídeo.